Tudo bem, pessoal? Nesse bloco a gente vai falar sobre um dos principais temas mais importantes de todo o curso, que é a despesa com o pessoal. Você vai notar que, na atualidade, um dos principais tópicos que um secretário de Fazenda, que um secretário de Planejamento se preocupa é em conter a despesa com o pessoal, ou seja, só contratar pessoas nas áreas que são realmente essenciais e necessárias. E sempre vem aquele dilema, eu contrato mais servidores ou eu tento modificar a minha forma de trabalhar, a minha forma de atuar. E aí nesse quesito é importante que primeiro, que vai ser o assunto desse bloco, a gente saiba calcular corretamente a despesa com o pessoal. No terceiro bloco, a gente vai trabalhar com as medidas para conter o aumento da despesa com o pessoal, ok? Então vamos lá, vamos para o que interessa. Então, qual o conceito de despesa com o pessoal de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal? A despesa total com o pessoal compreende o somatório dos gastos do ente com ativos, inativos e pensionistas, que seria a despesa bruta com o pessoal, deduzido alguns itens explicitados pela própria LRF. Ou seja, a ideia da despesa com o pessoal entra tudo e depois eu tiro algumas coisas, ok? Avançando. O conceito de despesa com o pessoal também não depende da avaliação jurídica sobre a legalidade ou não da contratação. Então, isso aqui é muito importante. Suponha que determinado município fez um concurso, contratou os servidores tomaram posse, estão trabalhando há mais de 4 meses e foi detectado uma irregularidade no concurso. O concurso, inclusive, pode ser anulado. E aí, como é que a gente contabiliza esses 4 meses desses servidores? Eles vão entrar como despesa com o pessoal, mesmo que depois o concurso seja anulado. Mas eles trabalharam efetivamente. Eles têm direito àquele salário. Eu não vou nem entrar no mérito se eles vão continuar ou não sendo servidores. Mas os meses trabalhados serão pagos e computados como despesa com o pessoal, inclusive para fins de LRF. Não se considera despesa bruta com o pessoal os pagamentos de natureza indenizatória. Então, por exemplo, o ressarcimento do auxílio saúde, o ressarcimento de algum auxílio, auxílio creche, todos esses auxílios de natureza indenizatória saem do cálculo da despesa com o pessoal. Não poderão ser deduzidos. Isso aqui dá muito problema, certo? E alguns estados, alguns municípios não cumprem à risca isso. As despesas com o pessoal inativo e pensionistas custeadas com recursos não vinculados. Então, muito importante isso aqui. Se você tem uma despesa com inativo e pensionista e aquela despesa com inativo e pensionista não tem cobertura financeira, a parte sem cobertura financeira entra como despesa com o pessoal. Então, por exemplo, vai ter um slide mais à frente de novo, mas só para já passar a ideia geral. Eu tenho despesas com inativos e pensionistas no valor de R$100. E eu só tenho contribuição financeira própria das contribuições previdenciárias do empregador patronal no valor de R$70. Ou seja, eu tenho R$100 com despesas com inativos, eu tenho cobertura financeira para 70. Falta cobertura financeira para 30. Ou seja, quem continua sendo despesa com o pessoal para fim de LRF? Só 30. Porque os 30 são despesas com inativos e pensionistas sem a cobertura financeira. Daqui a pouco eu volto de novo com um exemplo mais detalhado nos slides. Vamos para o próximo tópico. Você está vendo aqui os valores transferidos para outro ente da federação para fins de compensação financeira. E essa letra C dá muito problema. Um imposto de renda retido na fonte, uma vez que do ponto de vista do ente empregador, o imposto de renda não é despesa, mas receita tributária. Então preste atenção. Suponha, certo, que o imposto de renda retido na fonte, o servidor, para deixar claro, o servidor recebe 10 mil. Desses 10 mil, 2 mil é imposto de renda. O que é que alguns entes da federação fazem? Porque o imposto de renda do servidor público pertence ao próprio ente. Então, o imposto de renda de um município pertence ao município. O imposto de renda dos servidores públicos do Estado pertence ao Estado. O que é que alguns estados, alguns municípios fazem? Que é contra o que está escrito aqui. Se o servidor recebe 10 mil e desses 10 mil fica retido 2 mil de imposto de renda,
o Estado ou município considera como despesa com pessoal só 8 mil. Errado. Ele deve considerar como despesa com pessoal 10 mil. Agora, óbvio, se algum Estado ou município não vinha fazendo isso e passa a fazer isso, despesas que eram da ordem de 8 mil passarão a ser da ordem de 10 mil. O impacto pode ser gigantesco. E esses estados e municípios que antes estavam confortáveis e poderiam contratar à vontade, talvez tenham que passar por algum tipo de restrição. Por isso que não é uma decisão simples para quem não vem fazendo isso corretamente há mais tempo. A União faz isso corretamente. E ela orienta que isso seja feito corretamente para todos os demais entes da federação, estados e municípios. Ok? Continuando. A gente vai trabalhar agora, nesse slide aqui, com situações em que a gente vai ou não considerar como despesa com pessoal. Então preste atenção no que eu vou falar antes. Como é que a gente calcula a despesa com pessoal? Você pega a despesa com pessoal liquidada dos últimos 12 meses. Então, se a gente quer calcular em relação a dezembro de 2019, eu pego dezembro, dia 31 de dezembro, e volto até o dia 1º de janeiro de 2019. Se eu quero calcular a despesa com o pessoal do dia 30 de junho de 2020, eu pego o dia 30 de junho de 2020 e volto até 1º de julho de 2019. Combinado? Então, é sempre uma base móvel dos últimos 12 meses. O problema é que você vai pegar que tipo de despesa? A empenhada, a liquidada ou a paga dos últimos 12 meses? O Manual de Demonstrativos Fiscais determina que você utilize como base a despesa liquidada. Até aí tudo bem. Só que dentro dessa despesa liquidada, pode ser que você tenha uma despesa cujo fato gerador seja anterior aos 12 meses. Mesmo que você tenha liquidado nesses últimos 12 meses, se o fato gerador for anterior aos 12 meses, você expurga essa despesa do cálculo. Isso é o que o gráfico vai mostrar aqui agora. Então preste atenção. Os últimos 12 meses foram esses. Só que eu tenho um fato gerador de uma despesa que foi aqui, ó, anterior aos 12 meses. Só que essa despesa ela só foi liquidada aqui. Então não importa, preste atenção, não importa a data da liquidação. O que importa é o fato gerador. Óbvio que às vezes o sistema não vai te dar isso fácil. Então aqueles valores, de duas uma, ou você já estabelece uma rotina, já cria um marcador, para quando você liquidar uma despesa ou empenhar uma despesa, você identificar que essa despesa, qual é a data do fato gerador dela, você cria esse marcador, é uma opção. Segunda opção, você vai apenas trabalhar com os dados que tiverem uma relevância maior. Eu sou mais simpático à primeira opção, você tem um marcador que identifique que essa despesa, o fato gerador dela, é dos últimos 12 meses ou não, certo? Um marcador que você, na hora da liquidação, você identifique. Eu estou liquidando isso aqui agora, mas essa liquidação é de 2 anos atrás, porque pode ser uma despesa de exercícios anteriores. O marcador para isso, o padrão, é a DEA, o elemento da despesa 92. Então, para deixar claro, se você está liquidando hoje uma despesa que é DEA e que essa DEA foi reconhecida 14 meses atrás, o fato gerador dela é de 14 meses atrás, você expurga essa despesa da despesa com o pessoal. O difícil é você identificar. Por quê? Porque quando você pega no sistema DEA, vai vir o elemento da despesa 92, vai ter a data do empenho e a data da liquidação. Mas normalmente não vai vir a data do fato gerador, vai estar no campo observação. Então é uma informação que você deve expurgar, mas não é fácil identificar e expurgar isso da base de cálculo. Então é importante que o ente que esteja nessa situação, ele inclua uma rotina de modo que ele identifique facilmente o fato gerador, o empenho e a liquidação. Ok? Agora, se o fato gerador foi dentro dos 12 meses e eu liquido dentro dos 12 meses, isso aqui fica. Isso aqui fica. Próximo. Agora a gente vai falar sobre despesas com pessoal e quando a gente tem inativos em pensionista. Preste atenção. Vamos direto aqui no cálculo. A minha despesa com pessoal total é 1.100.000, ou R$1.100, não tem problema. O importante não é o valor, é a ideia. 1.100. Sendo que dentro desses 1.100 eu tenho 400 de despesa com inativos e pensionistas. Sendo que desses 400 eu tenho 150
desses 400, 150 possui cobertura financeira. Ou seja, dos R$400 que eu tenho que pagar de nativos e pensionistas, de 400 para esses 400, eu tenho cobertura financeira para 150. R$250 estão sem cobertura financeira. Ou seja, 250 continuam sendo despesas com pessoal. Ou seja, é como se eu pegasse 700 e somasse 250, que vai me dar os 950. É a forma de cálculo. Quem é os 250? Olha o que eu vou falar. É a despesa com inativo e pensionista sem recurso vinculado. Porque a despesa com inativo e pensionista com recurso vinculado é 150. Despesa sem recurso vinculado, 250. Com recurso vinculado, 150. Total, 400. O que permanece sendo despesa com o pessoal para fim de LRF? Só 250. 150 eu expurgo. Foi exatamente o que foi feito aqui. Ó. Eu abati 150. Outra simulação. Eu tenho aqui 1.100. Eu tenho 700 de ativo e 400 de inativo. Só que agora, olha o detalhe. Eu tenho 400 de cobertura financeira. Então, preste atenção. Quando a minha despesa com inativo e pensionista possui cobertura financeira total, sabe o que vai ser despesa com... Sabe quais despesas com inativos e pensionistas serão também despesas com pessoal? Nenhuma, zero. Porque todas as minhas despesas com inativos e pensionistas possuem cobertura financeira. Em outras palavras, que é o que eu costumo usar em sala de aula. Se o regime geral, se o regime próprio for superavitário, mas como a gente está falando de despesa com pessoal, é o regime próprio. Se o regime próprio for superavitário, sabe quando é que despesas com inativos e pensionistas de servidores entrarão no cálculo da despesa com pessoal para fim de LRF? Resposta: nunca. Porque se ele é superavitário, todas as despesas com inativos e pensionistas de servidores públicos terão suporte e terão cobertura financeira. Desse modo, se o regime próprio for superavitário, a despesa com pessoal para fim de LRF será apenas a despesa com ativos, que é exatamente o que aconteceu aqui. Ó. Olha quem permaneceu como despesa com pessoal, 700, que é justamente os 700 com ativos. Aí, falando mais um pouco, é importante que a gente domine, né? E você, se está pensando no estado ou município, é importante que você domine, certo? Os percentuais, que são os limites totais da despesa com pessoal. Então, você está vendo aqui diversos limites. O que eu tenho para te dizer, eu não vou falar todos os limites, porque você está vendo aí no slide, mas eu quero chamar atenção para alguns limites aqui. Você está vendo que no executivo estadual você tem aqui 49 e 48,6. E que no legislativo você tem 3 e 3,4. Isso eu vou explicar, preste atenção. Em alguns estados, existe a estrutura chamada Tribunal de Contas dos Municípios, que é uma estrutura facultativa. Hoje, atualmente, 3 estados possuem essa estrutura: Bahia, Pará e Goiás. Nesses estados em que existe Tribunal de Contas dos Municípios, que é um órgão de natureza estadual, certo? E é um órgão do legislativo, o que é que acontece? O executivo ele perde 0,4% da receita corrente líquida. Então, nesses estados, o limite máximo da despesa com pessoal do executivo, ao invés de 49, passa a ser 48,6. Por outro lado, o legislativo, que o limite máximo seria 3%, nesses estados passa a ser 3,4%. Outro ponto importante, vendo aqui no slide, é que aqui na União tem 40,9%, porque na verdade o executivo não é 40,9%, é 37,9%, porque dentro desses 3%, olha o que tem aqui. Uma parte vai para o TJDF Territórios, uma parte vai para o Ministério Público e Territórios, uma parte vai para os territórios, uma parte vai para o Amapá, ex-território do Amapá, uma parte vai para o ex-território de Roraima, e 2,2% vai para o Distrito Federal para as Forças Auxiliares. Moral da história: se você pertence ao DF, Distrito Federal, no Distrito Federal, quem custeia o Judiciário e o Ministério Público do Distrito Federal é a União. Logo, no DF, voltando aqui para o nosso slide, você só vai ter executivo com 49% e legislativo com 3%. Ou seja, o limite aqui seria 52%. Porque não vai ter judiciário nem Ministério Público no Distrito Federal. Por quê?
Quem banca o Judiciário e o Ministério Público do Distrito Federal é a União até o limite de 3% da receita corrente líquida da União. Tá ok? Continuando. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre o que acontece quando se ultrapassam limites. Então, nessa tela anterior, isso aqui são os limites totais. Então, para deixar claro, isso aqui são os limites totais. Só que a partir do limite total, você calcula o limite de alerta e o limite prudencial. O que é o limite de alerta? Muita atenção no que eu vou falar. É quando o limite de alerta equivale a 90% do limite total. Então é só pegar o limite total e abater 10%. Quem é o limite prudencial? 95% do limite total. Então é pegar o limite total e abater 5%. O que acontece quando se ultrapassa o limite de alerta? Nada. Apenas o Tribunal de Contas alerta o respectivo ente. O que acontece quando se ultrapassa o limite prudencial? Você vai ter restrições absolutas e restrições relativas. Vamos explicar um pouco com base no slide. Então, em regra, eu vou colocar um asterisco só nas restrições absolutas. Então você está vendo que o item 2 e o item 3 são restrições absolutas. Vamos explicar um pouco sobre eles. Então você não pode criar cargo de qualquer natureza quando se ultrapassa o limite prudencial. E você não pode mudar a estrutura de carreira, que essa mudança de estrutura de carreira aumente o limite, aumente a despesa com o pessoal. Então, para deixar bem claro, às vezes você trabalha na Secretaria de Planejamento, trabalha na Secretaria da Fazenda, e chega para você analisar a mudança de uma estrutura de carreira. Se você tiver ultrapassado o limite prudencial, a única coisa que você vai poder alterar é nomenclatura da carreira, atribuições e fica por aí. Qualquer coisa de diminuir o número de níveis, tinham 15 níveis, de 15 níveis diminui para 8, o que está por trás disso aí é um aumento de salário. Porque, na verdade, ao invés de 15, vão ter 8 níveis. Quem está hoje em níveis intermediários vai ter que subir um nível. E aí a despesa com o pessoal aumenta. Esse tipo de proposta você não pode autorizar. Por quê? Porque você já ultrapassou o limite prudencial e não tem exceção para isso. Agora vamos para as outras restrições que possuem exceções. Concessão de vantagem ou aumento. Se a justiça determinar, ou se tiver uma lei que autoriza o aumento, porque pode ser que a lei já tinha autorizado o aumento e depois ocorreu a ultrapassagem do limite prudencial. Paciência, o aumento vai ser dado. Continuando. Prover cargos públicos. Em regra, não se pode prover cargos públicos. Então, para deixar claro, qual é a diferença de criar cargos públicos de prover cargos públicos? Pense na universidade. A universidade tem 2.000 cargos. O reitor não pode propor a criação de mais 100 cargos, porque ele vai estar criando cargos e não tem exceção. Só que suponha que existem 2.000 cargos e desses 2.000 cargos, certo? Os 2.000 estavam ocupados e 50 professores se aposentaram. Nesse caso, eu poderia prover 50 cargos. Em regra, não poderia. Mas como eu estou usando um exemplo de uma universidade que é da área de educação, você pode repor cargos em função de morte ou aposentadoria. Então, se eu tenho servidores na área de educação e eles se aposentam ou morrem, eu posso, estão na ativa, óbvio, não é o que são aposentadoria também, aposentadoria ou morte, eu poderia repor esses cargos até o limite da universidade, no caso 2.000, mas eu não poderia criar novos cargos. E a última é contratação de hora extra. Em regra, também não se pode contratar hora extra, existe uma ressalva, certo? Em regra não pode, mas existe uma ressalva que é o pagamento de horas extras para a sessão extraordinária do Congresso. Os parlamentares não podem receber nenhum valor, mas os servidores podem. E aí, continuando, quando se ultrapassa o limite total, que no caso da União é 50% e 60% nos estados, o que é que acontece? O ente deve reduzir 1/3 no primeiro quadrimestre e o restante no segundo. Ou seja, se o limite era, vamos pegar o estado, se o limite era 49%, ele ultrapassou 3%, 1/3 é 1%. Então, 1% no primeiro quadrimestre e 2% no segundo quadrimestre subsequente. Se o ente não recuperar no prazo, o que é que acontece com ele? Ele fica impedido de receber transferência voluntária, obter garantia ou contratar operação de crédito. Cuidado! Se for o último ano do mandato do chefe do poder, ele ultrapassou o limite total, essas restrições se aplicam imediatamente
para todo ente. Agora, falando também a realidade. Existem decisões do STF que, quando um poder pisa na bola, ele não pode comprometer todo o restante do Estado. Então, se um poder ultrapassa o limite total e não recupera no prazo, na prática, o ente todo não é penalizado e já existe decisão do STF sobre isso. Já falamos sobre isso. Aqui é um exemplo de como calcular a despesa com o pessoal de acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais. Aqui está as despesas que você exclui. Lembrando que tem uma despesa que você inclui, que é a despesa de terceirizados que você substitui. Então, presta atenção no que eu vou falar. Se você tem um contrato de terceirização, que esses terceirizados executam atividades da área fim ou substituem cargos que existem na prática, essa despesa de terceirizados, que possui o elemento da despesa 34, o grupo natureza da despesa 3, outras despesas com o pessoal, deve ser considerada despesa com o pessoal para fins de LRF. É isso que está aqui. E aí vamos lá, tranquilo. Chegamos agora no exemplo. Poder Executivo Federal, limite da União 37,9%. Você está vendo que o limite da União estava em 22% e agora está em 27%. Dentro do controle, tem 10% aí de folga para contratar pessoas. Não estou falando que o governo vai contratar, mas ele tem folga de 10% da receita corrente líquida. Ok? Isso é importante, o Executivo Federal. Nos estados, você está vendo que os estados, tirando o DF, deixa eu ver se eu acho ele aqui. O DF, o máximo dele é 52. Ele está abaixo dos 52. E nos estados, o máximo é 60%. Então você tem aqui alguns estados que estão no limite, né? Acre, Mato Grosso, alguns ultrapassaram. Mato Grosso, Minas Gerais e Rio Grande do Norte ultrapassaram o limite total da despesa com o pessoal. Acre, talvez sim, talvez não. Tá bom? Agora, aqui tem os dados por poder e órgão, né? Executivo, Judiciário, Legislativo e Ministério Público. No caso do DF, você só vai ter o Executivo e o Legislativo. Está dentro do percentual, porque aqui seria 49% e aqui seria 3%. Tá bom? E agora, pessoal, o que é que a gente vai fazer? Eu vou trazer uma simulação para você do que acontece na prática em alguns estados e alguns municípios. Os outros poderes jogam a conta dos inativos e pensionistas para o Executivo. Então, quando se aposenta um servidor do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público, esse servidor aposentado não impacta nada no valor do Executivo. Ok? A conta recai sobre o Executivo. Isso gera uma consequência e é o que eu espero mostrar nessa simulação. Então, vamos lá. Receita corrente líquida. Então, eu estou trabalhando aqui com 100 bilhões. E aí eu trouxe aqui o Executivo Estadual, o Legislativo, o Judiciário. Está aqui os limites totais. E você está vendo aqui o seguinte, que na prática, nessa simulação aqui, que é uma simulação mais assim, no real, a despesa com o Executivo deu 46 bi, inativos e pensionistas, tudo junto, e ativos. Do Legislativo deu 2,9 bi, sendo que 1 bi é de inativos. Judiciário, 5,8 bi, sendo que são 2 bi de inativos. E Ministério Público, 1,95 bi, sendo que 550 milhões é de inativos. Você vai notar que nesses três casos, os três poderes ultrapassaram o limite total. E o Executivo ultrapassou apenas o limite de alerta. O que é que acontece na prática? Eu posso pegar alguns estados e municípios pegam esses inativos e pensionistas e jogam dentro do Executivo. Vamos ver a consequência disso. Então, lembre-se, 1 bi, 2 bi, 3,55 bi. Eu peguei 3,55 bi e joguei aqui, ó. Olha o que aconteceu agora. Os poderes não ultrapassaram nenhum limite. Presta atenção. Podem contratar à vontade. E antes, quem estava tranquilo agora está com problema. Que é quem? O Executivo. Porque agora ele ultrapassou o limite total.
Eu considero isso inaceitável. Porque, em última instância, o que está acontecendo? Os outros poderes podem contratar. Vão gerar despesas com inativo, sendo que a despesa com inativo e pensionista recai sobre o executivo. E eles continuam contratando normalmente. O que acontece é que o executivo, que antes estava numa situação normal e poderia contratar, ele não pode contratar mais. Em última instância, o que o executivo vai ter que fazer? Ele vai ter que, em última instância, seguir o que está no artigo 69 da Constituição. Mandar dispensar 20% dos cargos comissionados, demitir o servidor não estável e demitir o servidor estável. E ele vai fazer isso e não vai resolver porque os outros poderes vão continuar jogando os inativos na conta do executivo. Então, isso é muito sério, isso é grave, e o executivo precisa do apoio do Tribunal de Contas para sair dessa situação e colocar os pingos nos is. E que cada poder responda, certo, sobre os seus inativos e pensionistas de forma no que lhe compete, ok? Esse é o meu posicionamento sobre esse tema. Conclusão. A despesa com o pessoal deve ser calculada corretamente. Não podem haver distorções, pois algum poder pode estar contratando sem poder. Os poderes devem incluir seus gastos com inativos e pensionistas sob pena de sobrecarregar o executivo. A incapacidade de pagar a folha em dia é indicativo que o ente está em situação temerária. Ok? Então, pessoal, encerramos por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.